mas vamos para o próximo slide, senão não dá tempo. Então, chegamos no Evangelho de Filipe. Por que eu estou falando de todas essas coisas, né? Para contextualizar. No parágrafo 54, finalmente, o Evangelho de Filipe diz o seguinte: o Senhor entrou na tinturaria de Levi, tomou 72 cores diferentes e jogou-as na tina. Ele tornou-as todas brancas. E ele disse: da mesma forma, o Filho do Homem veio como um tintureiro. Então, aqui a gente está falando de alquimia, a gente está falando de Kabbalah, a gente está falando de várias coisas. Vejam alguns detalhes, né? Tinturaria, as matrizes das cores, a questão alquímica, a gente vai lá nos ósimos fazendo alquimia lá no Egito, no século II, e todo esse contexto gnóstico aqui também. As 72 cores, que todas, quando juntas, se transformam na cor branca. Então, essas cores são as manifestações da cor branca. A branca é a matriz. E da mesma forma, o Filho do Homem vem como esse tintureiro. Então, o Filho do Homem, que é justamente por isso que eu quis retomar aqui essa imagem, o Filho do Homem como essa luz branca e que vem do pleroma, que vem da totalidade e vem ao mundo e se espalha, como diz a passagem anterior, né, o farisata, aquele que se expande pelo mundo e é crucificado na matéria, né? Então essa luz branca é como o tintureiro, aquele Deus que vem ao mundo como Filho do Homem e nos faz reunir as cores e jogar de volta na tina do pleroma, né? Para a gente retomar a pureza do branco como a primeira luz, né? E aqui branco, por favor, a gente não tem nada a ver com questão racial e cor de pele, tá? A gente está falando do prisma e das cores e da luz. Então, a gente encontra a ideia dos 72 nomes de Deus. E aí eu pensei, será que o Evangelho de Filipe está falando disso? Porque, como eu falei para vocês, meu conhecimento da parte judaica ele é pequeno. Mas foi bom, vou estudar, né? Deus aqui como esse grande alquimista do universo. Como esse grande transmutador e transformador das luzes, que reúne tudo aquilo que foi emanado em diversos primas de cores diferentes, e quando ele reúne de volta em seu seio, no seu caldeirão, na sua tina, né? A gente está falando de vaso nos outros encontros, taça, cálice, vaso de argila, de vidro, está tudo aqui dentro do mesmo símbolo, esse Evangelho de Filipe. Então ele reúne todas as cores e transmuta-as na cor branca. E a gente vai encontrar, então, a ideia do Logos e do Cristo como a imagem de Deus, o Filho do Homem. A imagem de Deus, o Filho do Homem, contendo em si todas as cores, contendo em si todos os matizes, que reunidos fazem disso o branco. A Laia, você sumiu. Eu sumi. Nossa, eu travei. Tá, desculpa, gente. Então, esse Logos em nós vai funcionar como esse tintureiro, esse Filho do Homem, como um Cristo, a imagem da luz, que transmuta todas as cores de volta ao branco, né? Ele não faz uma salada de cores, né? Não é uma salada de fruta divina. Ele não mistura as cores, ele reúne as cores de volta nessa tina. E essa tina lembra muito a ideia de Barbelô, como esse útero universal de onde a luz irradia. Porque a luz vem ao mundo a partir de Barbelô, esse grande espaço eterno que contém toda a vida divina e toda a gnose. Então a gente vê aqui o Evangelho de Filipe trabalhando como Deus como um alquimista que transmuta as nossas naturezas e retorna à origem da luz. E aí ele dá um número, né? 72 cores. E eu lembrei que tem aquela ideia dos 72 nomes de Deus. E eu, tem alguma coisa aqui. Então, e aí a gente tem essa imagem dos 72 nomes de Deus, e eu vou explicar brevemente, vocês podem me complementar de onde vem, para quem não conhece, né? Os 72 nomes de Deus, a gente vai ter, né, o Shem HaMeforash, ou Shem HaMeforesh, não sei falar hebraico, é o conjunto lá dos 72 nomes de Deus, de 3 letras cada, formados a partir do desdobramento do tetragramaton, que seria esse nome divino, né? O nome
de Deus seria o tetragramaton, nessa tradição, em 72 partes. Então, aqui a gente tem a menção ao tintureiro e as 72 cores, né? Esses nomes são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Êxodo. Eu, como disse, eu acho muito estranha toda essa parte aí do hebraico e da gematria e das coisas, mas estou tomando essa informação como verídica ou original, não sei a fonte dela. Eu digo, não sei a fonte, quando que isso foi determinado, né? Que esses 3 versículos vão formar os 72 nomes. Em sua original escrita hebraica, cada um desses versículos possui 72 letras. Então, são 3 versículos do Êxodo, e cada um desses 3 tem exatamente 72 letras. Então, pode ter sido aquelas coisas do sentido oculto dentro da Bíblia, as tradições escondidas ali dentro. Então. Os 72 nomes são escritos escrevendo esses 3 versículos um sobre o outro, sendo que o 19 é da direita para a esquerda, porque o hebraico se lê da direita para a esquerda, aí o 20 é da esquerda para a direita, e o 21 da direita para a esquerda de novo. A gente pega uma letra de cada um, junta as 3 letras, e cada uma dessas 3 letras, 72 vezes, vai formar esses 72 nomes de Deus. Então, é tirado de 3 versículos. Cada um compõe um nome, é retirado dos versículos, assim o Shem HaMeforash também é chamado de o nome divino. O que isso acrescenta para nós? Então, eu trouxe qual é essa passagem, porque eu fiquei muito curiosa, vamos lá descobrir qual é essa passagem. Já dou spoiler, tem a ver com Moisés abrindo o mar. e por que esses 72, né? O que eles representam? Vamos lá. Aqui é só a passagem em inglês do Evangelho de Filipe. Só para mostrar, está lá no inglês, está isso mesmo, né? Colors, croma, né? As 72 cores, e o Filho do Homem. O Filho do Homem que a gente já viu que é o Cristo, é o Logos. Então, a referência aqui também às cores, né? Que tornam-se todas brancas ao retornar. E qual é a passagem? É essa aqui, no Êxodo. O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Claro que isso aqui é uma tradução do hebraico para o português, e na tradição judaica não se traduz, tem que ler em hebraico. Então, só para a gente ver o que está dizendo. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Agora eu vou até botar vocês aqui para eu ver. Gente, a gente aprendeu desde criança, a gente assistiu o filme da Disney, aquele filme do José, Moisés, a fuga do Egito. A gente viu centenas de historiadores falando sobre o êxodo judaico, os judeus que foram escravizados, né? E aqui a gente tem 3 versículos que são usados para exemplificar os 72 nomes de Deus, que ao retornar para a tina se tornam de volta a cor branca. E essas 3 passagens, quando eu li, eu fiquei pensando justamente na questão da interpretação literal da Bíblia e da interpretação esotérica, né? Eu me peguei pensando, talvez sim, de fato, a gente tenha aí um período histórico de fuga de povos judaicos, né, daquela etnia, daquela região, fugindo, foram para o Egito, aí tinha os egípcios, tinha os babilônicos. Historicamente, ok, não estou dizendo que isso não aconteceu, mas será que tudo aquilo que a gente aprendeu na catequese de Moisés, que abriu o mar, a fuga do Egito, as pragas, né, essa nuvem, né, tem uma nuvem que fica entre os egípcios e uma nuvem luminosa entre os escolhidos, né, o povo escolhido. Será que tudo isso não está dizendo algo mais do que simplesmente uma história de um povo em fuga? Será que esse mar que se abre e faz os escolhidos passarem para o outro lado não quer dizer alguma outra coisa? E esses 72 nomes aqui, como sendo as forças de Deus, as virtudes de Deus, as energias que se desdobram dessa manifestação divina,
que quando reunidas voltam a um, né? Será que esse exército ou essas colunas de nuvens não querem dizer algo mais simbólico do que simplesmente pessoas correndo pelo Egito através do Mar Vermelho? Assim, geograficamente, né? Então eu fiquei pensando nisso quando eu peguei essa passagem, porque talvez a gente tenha aqui as origens de uma ideia que os gnósticos vão repetir também, quando eles falam dos pneumáticos, aqueles onde o sopro divino está presente, onde o espírito está desperto. Quando os gnósticos falam da raça dos perfeitos, no apócrifo de João, Jesus fala para João, depois de explicar para ele os mistérios, ele fala, vai João, volta aos teus irmãos que são da raça dos perfeitos, que também, novamente, aqui não é raça no sentido étnico, mas estirpe, grupo, aqueles que representam essa estirpe espiritual que possui a gnose. Aqueles que conquistam a gnose são esse grupo escolhido que consegue atravessar os portões do pleroma. Então, esses escolhidos, como aqueles que despertaram a gnose e encontraram o espírito crístico dentro de si, são aqueles capazes de atravessar as águas que dividem o pleroma do mundo sensível. Porque no mito gnóstico não tem as águas, a Sofia não olha para baixo e vê as águas, e o Espírito de Deus não paira sobre as águas. Então, talvez essa abertura das águas seja um portão do pleroma, e não simplesmente um mar vermelho que se abriu no meio e as pessoas passaram correndo. Porque aqui essas pessoas não estão representando simplesmente um grupo étnico que historicamente, geograficamente sofreu nas mãos de X, Y, na data tal, mas eles estão representando aqui os escolhidos. Só que essa ideia de escolhidos ou povo escolhido acabou caindo no popular e virou uma questão de xenofobia, virou uma questão ruim, né, de uso político disso. Mas quando a gente fala espiritualmente, os escolhidos são aqueles que despertaram a gnoses. Os escolhidos, até mesmo entre os cátaros, são os perfeitos, aqueles que encontraram a verdadeira vida, aqueles que têm o Espírito de Deus, né? Então, os que possuem o ruá lá do vaso de vidro, né? E aí podem se tornar taças para as águas da vida eterna. Então, aqui a gente vê um embate entre os egípcios, que escravizam, e os escolhidos do Senhor, que estão tentando retornar, atravessando o mar. Então, a gente volta em textos, no próprio Gênesis e em textos gnósticos, onde esse mar ou essas águas são representados como o próprio limite entre o mundo espiritual e o mundo manifesto. Então, aquele que atravessa essas águas é aquele que comeu da árvore da vida e se libertou dos arcontes. E quem são os arcontes, senão os carcereiros da nossa prisão? Quem são os egípcios? Simbolicamente, é claro que aqui tem uma xenofobia sendo expressa. Tem dois povos que não se davam bem e usaram outro povo como símbolo para os carcereiros em seus mitos, né? Tudo surge dentro de um contexto histórico. Porque eu só falo do que eu conheço e do que eu vivo. Mas aqui o Egito, igual lá no hino da Pérola, no hino da Veste Glória, vai representar a terra escura, aonde o jovem príncipe do Oriente precisa fazer a jornada, aonde ele é aprisionado pelo próprio esquecimento dele mesmo. Ele vira prisioneiro daquela vida cotidiana no Egito. Então, o Egito é o cárcere. O Egito é onde ele é escravizado. E ele precisa mergulhar no mar, no hino da Pérola, para recuperar a pérola. Aqui em Moisés, aí ele precisa atravessar o mar para retornar ao reino de Israel, que seria o Senhor. Ao reino do Senhor, ele precisa atravessar o mar. Conseguem ver esse paralelo aqui? Que talvez, no meio das histórias polêmicas aí do Velho Testamento, tenha um simbolismo um pouco mais profundo, né? Que fica velado nas histórias populares. Então, eu achei muito interessante esses 3 versículos representarem talvez esses 72 nomes de Deus, desse tintureiro, esse grande tintureiro da luz branca, porque justamente esses 72 vão mostrar essas forças divinas em nós. E aquele que reúne todas essas forças, ele reconquista o seu próprio Adão celestial, ele se torna inteiro, ele se torna completo, e ao se completar, ele volta a ser branco, e ao voltar a ser
branco de luz, nesse sentido de luz, ele atravessa as águas do Mar Vermelho e abandona o cárcere, a prisão onde ele era escravizado pelos arcontes, não pelo povo egípcio, né? Então, é só um paralelo aí que a gente faz. Muito boa, Laia, se me permite, interpretação. Nossa, eu achei muito perfeito, exatamente. Ele, quando separa as águas, ele está no limite, que é uma coisa que os gnósticos repetem a todo momento. O tempo Alcançar todo. o limite e ultrapassar para o outro lado, para a outra margem. E a outra só margem faz é a pátria perdida. a pátria perdida. E só faz isso quem é escolhido. Não no sentido de mundanamente escolhido, mas aquele que se auto-escolhe no sentido de se auto-prepara e está em condições de atravessar as águas. Muito interessante, muito interessante. Mal começou a falar e eu lembrei exatamente do limite que os Porque gnósticos tanto e tu abordam. traduziu esse texto aqui, ó. Essa aqui é a tradução da Jane, gente, do hino da veste de glória, o hino da pérola, que a gente já tratou aqui muitas vezes. Peguei só esse trecho para exemplificar como os gnósticos estão tratando o Egito, né? Fizeram um pacto comigo, quem? Os anjos da casa do Pai, para que não fosse esquecido. Escreveram no meu coração. Se desceres ao Egito aqui, e de lá trouxeres a pérola única que repousa em meio ao oceano, ou seja, ele tem que abrir o oceano para alcançar a pérola, guardado pela serpente de respiração ruidosa. E aí, só para fazer um último comentário, olha que a serpente que guarda o oceano que divide o lado do pleroma do lado da prisão. E no outro esquema gnóstico, ó, os portões do paraíso, que após vencer os 7 arcontes, incluindo Eldabaô, a gente atravessa os portões do paraíso, nos gnósticos ofitas. Então, talvez era disso que Moisés estivesse falando, né? Estou só conjecturando com vocês. E Moisés representa aquele instrutor necessário para auxiliar tais escolhidos, o povo escolhido, ou aqueles que E mostra se o caminho. Exatamente. E esses serão os verdadeiros apóstolos de Cristo, porque, como você disse no início da tua fala, esses puderam conhecer, foram capazes de conhecer o Cristo. E só quem conhece, e Jesus diz isso, inclusive, no Novo Testamento, tem que conhecer a ancestralidade dele, Jesus, para poder conhecer o Cristo e poder dar o próximo passo. Muitos elementos aí, de verdade. Vocês vão encontrar no YouTube, etc., um monte de oração aos 72 nomes de Deus, repetição dos nomes de Deus, prática com 72 nomes, que aí tem o jeito certo de falar e tal. E como eu não tenho familiaridade com isso, né, não vou nem tentar e tal, também não sei se faz muita diferença ficar só falando, né, tem que estar dentro de um contexto, não adianta ficar ouvindo lá na academia a repetição dos nomes de Deus, não sei se isso adianta. Mas só uma opinião. Mas só para deixar aqui mais claro, esses nomes, eles aqui está meio fraco de ler, mas eles vão representar virtudes. Então tem propósito, tem a prosperidade, tem contemplação, tem afastar os vícios, tem fertilidade, refinamento, amor, beleza, criatividade. Cada um desses nomes vai representar uma virtude. Então, uma forma de entender isso é que quando a gente desperta as virtudes em nós vamos nos divinizando. Um homem virtuoso é um homem divino. Os homens divinos são homens éticos, né? Eles praticam a virtude com naturalidade, não porque alguém mandou e eles têm medo de ser presos, né? Então, esse despertar das virtudes é uma forma de praticar os 72 nomes de Deus. Quando a gente completa aí o bingo, a gente se torna a luz branca. O bingo dos 72 nomes. A gente vai treinando na vida, é isso, botar a virtude em prática, né? E aí eu trouxe para vocês só um fechamento como exemplo, né? Eu achei um comentário do Moshe Yaakov Vizensky, eu não sei falar isso, faltou a referência aqui, mas vocês procurem esse nome se quiser.
ele comenta do Zohar. O Zohar, que é um texto lá do Simeão Ben Yochai, que é pré-Jesus, que é nazareno. Jesus foi criado entre esses nazarenos, aprendendo essas coisas, né? Vejam o contexto que Jesus está inserido, como era rico espiritualmente, né? E aí o Moshe comenta, no Zohar, nesse trecho aí, é dito que esses 3 versos, né, que a gente acabou de ler, se referem à sequência dos atributos divinos de Chesed, Geburah e Tiferet, que tem a ver com a Sefirah, são 3 das Sefiras. A junção harmônica desses 3 princípios emotivos quer dizer aqui que eles não são materiais, eles são aqui do sutil, emoção, coração, né? Forma o paradigma básico de como Deus se relaciona com o mundo. Assim, juntos formam uma composição de nomes de Deus, já que um nome é um meio pelo qual alguém é feito conhecer por outros. Então, eu conheço a Jane porque eu sei o nome dela, né? Não só por isso, né? Mas o nome é o meio pelo qual a gente conhece aquilo, é como aquilo se manifesta, como aquilo manifesta os seus atributos para mim. Eu dou um nome, eu nomeio, eu torno aquilo existente. Então, ele está falando que no Zohar, esses nomes atribuídos a Deus estão aqui nesses 3 do meio, na Sefiró, que é Chesed, Geburah e Tiferet, que é justamente aquilo que eleva o ser humano em direção à coroa, né? A trindade aqui, o Ein Sof. Aí tem toda a complexidade da Kabbalah, desse ensinamento aqui, dos caminhos da Sefiró, e as virtudes, e as colunas, né? Que é muito complexo para a gente trabalhar hoje, mas para vocês verem que era um conhecimento aí que a gente vê refletido nesse trecho do Evangelho de Filipe. E por último, a gente vê que o Filon judeu, ele também vai usar esse tipo de leitura do Velho Testamento e da tradição judaica como alegórica. Então, esse exercício que a gente fez aqui hoje, a gente já encontra, né, em grandes instrutores como foi o Filo. O Filo nasceu ali por volta do ano 10 AC e morre por volta do ano 50 DC. Então, ele é um contemporâneo aí a Paulo, né? Provavelmente até Paulo tenha até aprendido com ele e outros, né? Philon, que vai escrever aquele livro Cuidar do Ser, que é sobre os terapeutas do Egito, que é um ramo essênio no Egito, um ramo essênio gnóstico no Egito, talvez. Os terapeutas, aqueles que curam as almas, tem relação com a tradição mística judaica contemplativa, né? Enfim, o Philon tem uma obra gigantesca, preservada até hoje, de fácil acesso, tem até em português algumas traduções, e a gente encontra alguns estudos, eu não li o texto do Philon todo, só vi uma passagem, mas que ele trata aí da questão dos nomes de Deus também. E, olha só, o Philon está no século I. Logo depois da morte de Jesus, a gente tem Philon ensinando em Alexandria, junto com os gnósticos que estavam em Alexandria também, né? O Evangelho de Filipe é do século II, né, um século depois. E aqui é só um comentário sobre o Philon, né, que ele usa, justamente, ele é conhecido por usar essa técnica de alegoria para interpretar os mitos hebreus. Então, ele trata o Velho Testamento, toda a questão do Gênesis, como mitos que têm que ser interpretados alegoricamente. Ele segue a tradição grega de Teagenes, né, que é um comentário, que usa essa abordagem na defesa da teologia de Homero. Ele diz que os mitos dos deuses lutando uns com os outros se referem à oposição entre os elementos. Os nomes dos deuses são feitos para se referir às muitas disposições da alma. É isso que a gente viu agora nessa tabela do 72. Cada um desses nomes são uma disposição da alma em direção a uma virtude. E aí ele vai exemplificar aqui com os de Homero, né? Atena é a reflexão no sentido inferior e a sabedoria no sentido superior. Afrodite é o desejo, mas também é o amor. Hermes é a elocução, mas também é a transmissão do ensinamento, né? Então, tem essa relação dos deuses também na interpretação alegórica. E o Anaxágoras, que é um filósofo mais antigo, também explicava os poemas homéricos como discussões sobre a virtude e a justiça. Então, é só para exemplificar de como isso que a gente encontra das virtudes nos 72 nomes e como isso pode ser entendido alegoricamente como uns caminhos da alma para retornar à unidade, também a gente encontra, né, em outras tradições. E o Philon, ele é muito ligado à tradição judaica por essa leitura helênica do judaísmo também. O Philon vai falar muito sobre o Logos, assim como o João, do prólogo do Evangelho de João, e o João do Apócrifo de João, também vão falar muito sobre o Logos que é o Verbo, que é o Cristo, que é a luz que vem ao mundo.
Filo tem muitos textos sobre o Logos. Provavelmente vai influenciar a redação do Evangelho de João. O Logos em Filo tem muitos nomes. Filo identifica o seu Logos com a sabedoria dos provérbios. Além do mais, Moisés, de acordo com Filo, chamava essa sabedoria de princípio, imagem, visão de Deus. Aqui aquela Sofia que vem ao mundo, que cria uma imagem, que é a alma do mundo. Então, olha a gnosis aqui no Filo, né? E a sua sabedoria é uma imitação do arquétipo da sabedoria divina. Ou seja, tem a sabedoria do mundo e tem a sabedoria divina. Toda a sabedoria terrena e virtude são apenas cópias e representações do Logos celestial. Então, eu trouxe um pouco fora do contexto do 72, mas para mostrar que lá no século I a gente tinha personagens e filósofos e grandes iniciados, como Filo, um judeu de Alexandria, e os redatores dos evangelhos apócrifos e tudo mais, falando dessas interpretações alegóricas de Moisés, falando do Logos, falando da sabedoria como uma representação da sabedoria celestial, os deuses como são lidos, e tudo isso a gente pode contribuir para o nosso entendimento de como os mitos gnósticos têm que ser compreendidos também, né? Porque os gnósticos estão nesse contexto, com essas pessoas em diálogo, né? E aí, só um adendo, que é esse trecho de um texto da editora Abril, que é uma editora super acadêmica, que é um acadêmico que escreveu no Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenic and Roman Period. Então, o período persa, helenístico e romano, o judaísmo nesse período. E ele vai falar sobre o Filo e os rabis, sobre os nomes de Deus. E olha que interessante, ele mostra que também havia, já naquela época, muitas discordâncias sobre esse assunto. Então, para os rabinos, as afirmações das escrituras era ou aleatório, não era aleatório nem supérfluo. Eles ensinavam que até mesmo as duas palavras hebraicas para Deus, Elohim e Yahvé, não eram sinônimos, mas simbolizavam os diferentes aspectos da providência divina. O que é providência para os gnósticos? É barbelô. Pronoia é o termo grego para providência divina. Então, são os aspectos da pronoia. Onde quer que o tetragramaton aparecesse, Deus devia ser visto como agindo com merciful, né? Misericórdia, e onde Elohim aparecesse, o julgamento de Deus deveria ser entendido. E entre esses dois nomes a gente exemplifica, expressa a totalidade da providência divina. Isso é a visão dos rabis, segundo esse autor acadêmico. E aí ele comenta, Filo também interpretava os nomes de Deus como emblemas para as formas divinas de lidar com a humanidade. Mas o Filo ensinava o contrário dos rabinos. Para ele, Theos, porque o Filo ele era um judeu helenizado, ele escrevia em grego, né? Apesar de conhecer o hebraico. Para Filo, o Theos, que é o equivalente ao Elohim, representava o Deus beneficente, gracioso e o poder criativo, enquanto Kyrios, que é o equivalente ao tetragramaton, estava em relação à realeza, ao poder e à punição, ao julgamento divino, né? E ele usava a palavra grega dynamis, ou poder, para descrever esses aspectos de Deus. Então aqui a gente tem, dynamis, poder, o poder de fogo que Aldabaoth roubou de sua mãe, a mãe que é a Sofia, que é a sabedoria que cai, que é a filha da sabedoria divina, a providência divina, que é a reunião desses aspectos divinos. Então, toda essa ideia que eu quero trazer hoje é a gente compreender que esses 72 nomes de Deus não é um negócio para a gente tatuar nas nossas costas ou ligar numa playlist do YouTube e ficar ouvindo para repetir os 72 nomes, mas entender que são aspectos da manifestação divina no universo, no mundo manifesto, no mundo criado e dentro de nós. As nossas virtudes são simbolizadas com esses nomes, e à medida que a gente desenvolve essas virtudes, a gente reunifica esses nomes de Deus e se dirige em direção à nossa própria divindade interior. E a gente encontra, então, Filo e outros falando dessa representação, desses emblemas, do que isso simboliza para a gente. E aí entra toda essa questão aqui que a gente viu, que não vai mais dar tempo, porque eu já estourei o tempo, mas mostrar que eles também estão tratando aí de níveis de manifestação do mundo.
e que esses nomes são a reunião dessa manifestação no nosso coração, porque aqui no nível de Tifereg, Eburai e Shezed onde está aqui no peito, no coração, e a partir daqui a gente tem a entrada no portão do mundo divino, os portões do paraíso, né? São 3, e aí o paraíso. Então são só coisas que eu coloquei assim para a gente visualizar, mas não vai mais dar tempo. E essa questão de Deus, vocês que me acompanham aqui há mais tempo, vocês raramente me veem usar a palavra Deus, né? Que eu nem fico muito confortável de falar Deus, porque hoje em dia Deus é tudo menos isso. Mas a gente vê que essa manifestação, essa emanação ou essa representação dessas características de Deus, ou seja, dessa divindade una, universal, esse eterno um que se emana e se manifesta em nós e no mundo, ele possui características que, se a gente olhar por um olhar politeísta, a gente vai falar, são vários deuses, mas na verdade esses vários deuses são os jeitos desse Deus se manifestar na Terra, ou no mundo, ou dentro de nós. Então, não tem nada a ver com aquele... Aspectos do divino. Isso, são aspectos do divino, formas que a gente acessa, ou que a gente lê o divino, até que a gente não tem mais distinção, e há apenas a unidade dentro de nós, e nós sendo unos com o divino, né? E aí não tem aquele Deus que eu peço alguma coisa, não tem o Deus que cobra dízimo, não tem o Deus que vai me mandar para o inferno. É entender a própria manifestação divina dentro de mim. É disso que os gnósticos estão falando, né? Eles não estão falando de montar um altar para um Deus, mas é a totalidade dentro de mim, porque eu sou o todo, à medida que eu me desvencilho das trevas que cobriram a minha mente com a ignorância. Só mais isso que eu queria dizer. Obrigada. Último aviso, a gente abre para conversar quem puder ficar um pouco. Esse sábado, dia 25 de março, a Jane vai nos apresentar um outro hino que está lá no livro do Bardesanes, né? O último encontro foi sobre o livro das Leis das Nações, e esse sábado a Jane vai falar sobre a canção nupcial da sabedoria, que é um outro hino dos hinos de Tomé, que está lá no livro, e a Jane vai trazer um pouco para a gente. Isso tem tudo a ver com o estudo do Evangelho de Filipe, que vai falar da câmara nupcial, dos sacramentos, e essa sabedoria, essa Sofia que se reúne ao Cristo, né, numa canção nupcial. E aí fica a chamada para vocês sábado às 6 horas.